Oi gente, eu sou a Dani, esse é o canal Menina Especial e no vídeo de hoje vamos ver quais foram os filmes e séries que eu assisti no mês que passou agora, outubro, e contar pra vocês o que eu achei de cada um deles. Então bora? Esse mês eu assisti 10 filmes e 2 séries, não reassisti nenhum, foram todos os filmes que eu vi pela primeira vez. E vou comentar com vocês. Eu vou começar falando sobre as 2 séries, que eram 2 séries que eu estava com muita vontade de assistir, desde o momento que eu vi o trailer das 2. E uma foi muito boa e a outra me decepcionou um pouco. Que foram Turismo Selvagem, do Prime Video, e A Queda da Casa de Usher, da Netflix. Vou começar com Turismo Selvagem, do Prime Video, que eu assisti primeiro. Ela estreou no Prime Video dia 15 de setembro, mas eu comecei a assistir, acho que no último dia do mês. Então, caiu pro mês de outubro. Em Turismo Selvagem, apesar do nome, a gente vai acompanhar a Lily e o Will, que são um casal recém-casado, tem 1 ano e pouco de casamento. Eles são londrinos, são de Londres. Eles acabaram de se mudar para Nova York, porque o Will conseguiu o emprego dos sonhos dele numa rede de hotel. E aí a Lily abandonou toda a vida dela, família, trabalho, para seguir com o Will para os Estados Unidos, para ele trabalhando nesse emprego dos sonhos que ele arrumou. Então, assim, ela tem sérios problemas de confiança. Ela comenta isso logo no começo, que ela nunca se relacionava profundamente com as pessoas para não se machucar, até que ela conheceu o Will. E o Will parecia enxergar além daquela capa que ela mostrava para todo mundo. E isso fez ela se apaixonar por ele. Então isso meio que explica porque foi tão fácil para ela largar a vida dela toda para seguir o Will até Nova York. Corta para a véspera de Natal, quando eles estão se preparando. O Will chega tarde em casa e eles moram os dois sozinhos, né? A família dos dois estão longe, então eles vão passar a ser só os dois. Aí ele tá lá arrumando tudo bonitinho pra eles passar o Natal. O Will vai tomar um banho e a Lily vê uma mensagem suspeita no celular dele. Ela começa a pressionar, ele começa a querer se esquivar, mas no fim ele assume que ele traiu ela. Segundo ele, foi só uma vez, foi só uma noite, ele tava muito bêbado. Todas aquelas desculpas que a gente já escuta quando o cara faz a coisa errada, ele quer dar. Todas as desculpas o Will dá pra Lily. E ela fica muito triste, muito abalada. Como eu falei, ela tem todo aquele histórico que é falado. Então, aquilo acaba com a vida dela. E nisso, ele sai de ela, manda ele embora. Ele fica indo atrás dela, pedindo pra voltar, pra fazer as pazes, falando que não foi nada importante, não sei o quê. E eles tinham planejado fazer uma viagem juntas, de turismo pelas áreas selvagens dos Estados Unidos. Talvez isso, daí que vem o nome da série. Canyon, das montanhas, quedas, cachoeiras, florestas. E o Will propõe da Lily deles fazerem essa viagem juntos agora, pra tentar se reconectar e recomeçar o casamento. E a Lily topa, só que a Lily não está afim de reatar esse casamento, que ela tem medo de ficar com a mãe, presa no Will, e quando o Will não quiser mais ele vai chutar ela a qualquer momento. Ela também não quer se divorciar e ficar presa nesse passado. Então o que ela resolve? Ela aceita a viagem, mas porque ela acha que lá é o lugar ideal pro Will sofrer um acidente e morrer. Então ela vai pra viagem pensando em matar o Will, enquanto o Will tá indo pra viajar, tentando reconstruir o casamento. E esse é o arco de Turismo Selvagem. Tudo isso não é spoiler, porque tá no trailer da série, tá? Então, e aí, vamos lá. Eu tava muito ansiosa pra ver essa série, eu achava que ia ser muito interessante, mas eu achei a série parada e cansativa. Assisti o primeiro episódio, até que dá toda essa introdução pra gente e tal, a situação. O segundo episódio eu já fiquei meio assim, assisti o primeiro num dia, no segundo fui ver no outro dia. Aí fiquei mais uns 2 dias pra conseguir ver o terceiro. Aí fiquei quase uma semana pra conseguir ver o quarto. Aí fiquei mais uns 2, 3 dias pra ver o quinto, que eu vi só até a metade, que tava chato, eu parei. Aí depois, no outro dia, 3 dias depois, eu fui ver a metade do quinto que faltava e o sexto, que era o último episódio. Então assim, eu levei quase 2 semanas pra terminar a série, sendo que é uma série de 6 episódios de 1 hora. Se fosse uma série que tivesse me prendido, eu tinha terminado ela em 2, 3 dias. Mas assim, a história é legal. O primeiro episódio, na metade do quinto e o sexto e o final do episódio são muito bons. O que eu achei que eles arrastaram muito a história, ficou muito drama, vai, não vai, vai, não vai, nesses 3 episódios, o segundo, o terceiro e o quarto. E aí, da metade do quinto pro final, eles ficaram correndo, fazer um monte de coisa e resolver tudo. Eu gostei do final, eu gostei da série, achei que ficou amarradinho, bonitinho, a forma como tudo se concluiu, eu gostei, mas eu acho que no meio ela fica meio arrastada. Eu acho que eles devem ter feito uma série menor.
Acho que 3 episódios ficaria top. Mas eu gostei. É que não foi tudo que eu esperava, então fiquei meio decepcionado. E a outra foi A Queda da Casa de Usher, da Netflix, que é baseado no conto do Edgar Allan Poe. Que quem viu meu vídeo de lidos do mês, viu que eu reli esse conto, exatamente por conta da série. Apesar de que a história do conto, da série, é bem baseada por algo no conto. Alguns detalhezinhos só que eles usaram como base. Vai bem mais profundo a série. E você vai acompanhar a grande e poderosa família Usher, que é encabeçada pelo Roderick e a Madeleine Usher, que são gêmeos. E eles são os cabeças da família. E o Roderick, ele tem 6 filhos. 2 filhos legítimos, né, do casamento dele. E mais 4 filhos que ele teve com 4 mulheres diferentes ao longo da vida, por aí. Só que ele nunca negligencia um filho. Toda vez que alguém aparece falando que é um Usher, e ele comprou que aquela pessoa é um Usher, ele acolhe. Porque ele e a irmã têm um histórico de serem abandonados pelo pai, não ter sido reconhecidos pelo pai, então ele não quer fazer isso com os filhos dele. Então todos os filhos dele ele reconhece, independente de quem seja a mãe. E os filhos dele começam a morrer, um por um, de forma diferente, estranha. Tem uma mulher esquisita envolvida, que ela está sempre presente nas cenas dos crimes e ninguém sabe por que isso está acontecendo. E aí o grande mistério da série é entender quem é essa mulher, por que está acontecendo e por que está todo mundo morrendo. E confesso pra vocês que eu não imaginei o final. Não imaginei. Mas é na pegada do Edgar Allan Poe, então tem aquele ar de terror psicológico, coisas além. Então, é muito, muito boa. A série, ela te prende. Ela tem 8 episódios e pra você ver a diferença, como é uma série que te prende. Eu vi ela em 3 dias. Com os 8 episódios que ela tem, eu vi em 3 dias. São 8 episódios de mais ou menos 1 hora também. E recomendo muito a Maldição. Não, a Maldição não. A Queda da Casa de Usher. É que no mesmo diretor da Queda da Casa de Usher tem várias séries da Netflix. Tem a Maldição não sei o que lá, a Maldição não sei o que. Mas eu nunca vi nenhuma dessas. A única que eu vi foi essa, que eu fiquei curiosa quando eu vi o trailer. Tá? E agora vamos pros filmes. Como eu falei, foram 10 filmes nesse mês. Comecei com 16 Facadas, que é um slasher novo lá do Prime Video. Que é uma mistura de Pânico com A Morte dá Parabéns e De Volta pro Futuro. Nesse filme nós vamos conhecer a Jamie. A mãe dela, há 37 anos atrás, o grupo de amigas que ela fazia parte foi morto por um serial killer. Eram 4 garotas, das 4, 3 foram mortas por um assassino que matou cada uma delas num dia com 16 facadas. A única que sobreviveu foi a mãe dela. E por conta disso, a mãe dela é bem neurótica, muito preocupada, e não gosta de deixar ela sair, tem muito medo com segurança e tal. E a Jamie tá meio cansada disso. Na noite de Halloween de 2023, ela tem um show pra ir, ela tem uma discussão com a mãe, porque a mãe não quer deixar ela ir, não sei o que mais. E ela acaba deixando ela ir, ela vai, o pai vai acompanhar ela, e nessa noite, o assassino volta 37 anos depois e acaba matando a mãe dela. Ela fica muito triste e se sentindo culpada pelo que como ela falou com a mãe, de sair e tal. E nisso a melhor amiga dela tá tentando criar uma máquina do tempo baseada no projeto que a mãe dela criou lá na época da escola, pra tentar provar pra mãe que ela é um gênio, porque a mãe tá meio lagarta de lado e tal. E nisso o assassino vai atacar a Jamie entra nessa máquina do tempo e ela acaba voltando para a noite de Halloween de 1987, quando aconteceu o primeiro assassinato. Então ela tem a brilhante ideia de impedir o assassino, para que, impedindo ele no passado, ele não mate a mãe dela no futuro. E aí, a história de 16 facadas. É um filme bem assim, slash, gente. Tem muita morte, aquela pegada do terrir, né? Me lembra muito a Morte de Dar Parabéns, cada tipo de comédia com terror. Então, assim, é um bom filme para passar o tempo. Não espere grandes coisas. É um filme de passar tempo. Mas eu gostei do filme, tá? Depois eu assisti Telefone Preto, no sinal aberto do Telecine, que abriu alguns dias, eu consegui assistir. Era um filme que eu estava muito curiosa para ver, mas eu ainda não tinha visto. Ele realmente é muito, muito bom. Em Telefone Preto, nós vamos acompanhar o serial killer, que ele, nos anos 70, numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, ele sequestra e mata garotos. O mata é entre aspas, porque a polícia não tem certeza que ele mata, porque ele sequestra os garotos desaparecem, nunca mais aparecem. Então a polícia suspeita que ele mata, mas nunca foi encontrado nenhum dos corpos dos garotos. Os garotos sumiram. E ele já sequestrou 5 garotos, se não me engano, 5 garotos. E nesse filme nós temos o Finn e a Gwen, que são 2 irmãos. Eles são criados somente pelo pai, a mãe deles morreu há um tempo.
O pai deles bebe muito, é muito agressivo, é um pai bem ruim mesmo. Mas eles são muito unidos, os dois irmãos. E eles sempre estão juntos, vão junto pra escola, vão junto pra casa. Só que numa sexta-feira, toda sexta-feira, a Gwen vai dormir na casa de uma amiga. Então o Finn volta sozinho pra casa. E nessa sexta, o sequestrador, o Grabe, leva ele pro cativeiro. Nesse cativeiro que ele fica preso, é um porão à prova de som, então ele pode gritar o quanto ele quiser, que ninguém vai escutar ele. E a única coisa que tem lá é o colchão, que ele fica deitado, e um telefone preto preso na parede. Só que o Finn começa a ouvir o telefone tocar, ele fica meio assim, e aí ele acaba atendendo o telefone, e através daquele telefone, os espíritos dos garotos que foram sequestrados e mortos pelo Grabe naquele porão, começam a conversar com o Finn, e cada um dos garotos vai dando dicas pra eles de coisas que eles fizeram e como ele pode tentar fugir dali. Em contrapartida, a irmã dele, ela tem sonhos meio premeditórios, a mãe dela também tinha isso. E ela começa a ter sonhos com os garotos, com as coisas, e ela vai usando esses sonhos dela para passar as pistas para a polícia para tentar encontrar o Finn. E esse é o enredo de Telefone Preto. Achei um filme muito, muito bom. Ele foi muito elogiado, foi um dos melhores filmes do ano passado, né? E realmente eu achei ele muito bom. Dizem que vai ter uma continuação em 2025, deve ser lançada, mas eu não sei se vai ter uma continuação da história, acredito que não. Mas o primeiro filme foi muito, muito bom. Depois eu assisti Noite Infeliz, que é meio comédia, meio ação. Que o Papai Noel tá meio de nesse filme o Papai Noel tá meio de saco cheio de ser Papai Noel já. Ele está pé da vida com as crianças, com as pessoas, com o trabalho dele. E tem uma garotinha de uma família muito, muito rica que está na casa da vovó, muito, muito rica dela. E entra um monte de bandido lá, invade a casa, faz todo mundo de refém, porque eles querem um monte de dinheiro que tem escondido naquela casa. E essa menininha, assustada, com medo, ela acredita no Papai Noel ainda, e ela manda mensagem pro Papai Noel pedindo socorro. E coincidentemente, Papai Noel tá por ali e ele escuta. E ele decide ajudar aquela garotinha, porque ele acha que ela merece o esforço. Só que o nosso Papai Noel é tipo um Bruce Willis, ele mete porrada em todo mundo. E é muito interessante, assim, a logística do filme. É engraçado, eu gostei bastante, tá? Depois eu fui ver Desapega, uma comédia nacional, com a Glória Pires e a Maísa, onde a Glória Pires faz uma consumidora compulsiva. Ela é uma ex-consumidora compulsiva, compradora compulsiva, e agora ela está trabalhando como líder de um grupo de ajuda para pessoas que sofrem o mesmo problema que ela. Em contrapartida nisso, a filha dela ganha uma bolsa de estudo nos Estados Unidos e está querendo se mudar. E isso ela acaba surtando e acaba desencadeando uma crise de compras e vira uma grande confusão. A filha fica com raiva dela e tal. E tem todo esse auê de evolução da filha, da mãe, de se encontrar, de cair, mas conseguir levantar. Eu achei bem interessantezinho o filme, bem tranquilinho, tá? Mas não é lá muito legal, muito bom, não. Mas dá pra passar o tempo. Depois eu assisti Sing 2, que é aquela comédia animada, é uma animação, né? E os animais cantam. Eu já tinha visto um, eu gosto bastante de Sing 1. O 2 também é bem legal. Tem mais ou menos o mesmo elenco e mais alguns novos que entram. E é bem legal, assim. Agora o Sr. Moon, ele conseguiu salvar o teatro dele. Ele tem um programa de sucesso no teatro dele. Mas ele quer mais, ele quer ir pra Las Vegas da região dele. Não é Las Vegas, tem outro nome da cidade. Mas ele quer fazer um show lá, um espetáculo lá. E aí ele tenta convencer todo mundo aí com ele, arrumar um patrocinador. E toda aquela aventura pra criar um grande show na grande cidade. E é bem legal, tem os números musicais, as músicas que a gente conhece, com os animais cantando, é muito legal. Depois eu fui assistir a comédia romântica nova do Prime Video também, A Outra Zoe. É bem engraçado. Que nós temos a Zoe, que ela é uma pessoa que não acredita no amor. Ela acha que o amor é uma coisa química, estatística, que é competência, entendeu? Tanto que ela tá criando um aplicativo pra você encontrar sua alma gêmea baseado nos gostos de vocês. Ela não acredita em sentimento, ela acha tudo besteira. E numa palestra que ela vai, ela vê um cara que pensa mais ou menos igual a ela fica bem empolgada com ele. Mas não sei como sabe quem é, nunca mais achou o cara, ainda ela deixa isso pra lá. Em contrapartida, ela está saindo da faculdade, ela leva uma bolada na cabeça de um jogador de futebol da escola, famosinho lá. E ele pede desculpa e tal. E ela meio que já subjuga ele, que ele é burro, entendeu? Que ele não é inteligente, porque ele faz esporte e tal. Pra ela, ele é meio idiota. E ele acaba indo na livraria que ela trabalha pra comprar um livro. Ela trata ele meio mal, ele fica meio assim. E ele vai embora e esquece o cartão. Quando ela vai atrás dele para devolver o cartão, que ela chama ele,
ele se distrai e acaba sofrendo um acidente e batendo a cabeça. E ele confunde ela com a namorada dele, que ele está namorando uma Zoe, loira, igual ela. Quando ele vê ela assim, ele confunde ela com a namorada. Ela leva ele pro hospital e lá o médico diz que ele não pode se estressar. Então ela decide que não vai falar pra ele que ela é a Zoe, que ela não é a Zoe, que ele tá pensando que ela é. Os pais dele convidam ela pra jantar na casa dele e ela resolve que vai contar pros pais dele nesse jantar. Mas quando ela chega lá, o carinha que ela viu na palestra, que ela tava interessada, é primo dele e o carinha tá lá. E aí ela acha que vai ser uma ótima ideia fingir que é a namorada dele pra se aproximar do outro que ela acha que tem a ver com ela. E lógico que isso não vai dar certo, vai gerar uma grande confusão, né? Já deve imaginar até qual é o final, porque é meio previsível esse filme. Mas é muito engraçadinho, muito legalzinho, gostei bastante de A Outra Zoe, lá no Prime Video. Aí eu fui assistir O Livro do Amor, também no Prime Video, que também é bem engraçado. Tem o Sam Claflin, que é um autor que eu gosto bastante. E ele é um autor meio frustrado, que ele escreveu um romance que não vendeu nada. E ele tá triste, que ele queria que tivesse mais investimento no romance dele, mas ninguém compra, porque eu acho o livro chato. E aí ele descobre, a editora dele conta pra ele que o livro dele é um best-seller no México. E aí a editora dele resolve mandar ele pro México fazer um tour por lá, já que o livro é tão famoso por lá. Quando ele chega lá, ele começa a achar estranha a capa do livro lá, as mensagens que ele vai recebendo. E aí eles descobrem que a tradutora que traduziu o livro pro espanhol, né, no México, ela não só traduziu o que ele escreveu, ela mudou a história. E é por isso que o livro é tão famoso. E ele fica pé da vida, porque ela mudou a história dele. E eles brigam muito, porque ele não aceita isso. E a editora dele faz uma proposta para eles, que você tem que admitir que ela melhorou muito o seu livro. A gente vai querer lançar uma continuação, mas você vai ter que trabalhar junto com ela, porque vai ter que ser, a gente vai relançar seu livro aqui com a tradução que ela fez, e a gente vai fazer uma continuação, mas você vai ter que trabalhar junto com ela. E aí ele é forçado a trabalhar com a menina que mudou o livro dele, ele meio revoltado, eles não se dão muito bem. Mas ela quer ser escritora, é o sonho dela ser escritora, e ela acha que isso é uma oportunidade. E ele percebe que realmente ela melhorou o livro dele. Então, aí eles vão trabalhar juntos, daí vai vir várias confusões. Mas é um filminho bem legal, eu gostei bastante. Bem gostosinho de assistir. Depois eu fui assistir Amizades de Férias 2. Eu já tinha assistido Amizades de Férias. Os dois estão lá no Star Plus, pra quem quiser ver. É uma comédia, aquelas comédias bem besta, bem besterol. No primeiro filme, um casal super certinho encontra num resort um casal bem doido, assim, da cabeça. Bem porra louca. E eles fazem aquela amizade ali nas férias, se divertem muito. Mas quando eles voltam pra casa, eles têm a melhor intenção de manter aquela amizade. Só que os caras aparecem lá, né? E eles estão obrigados a conviver ali. No 2, eles já são amigos. E o casal certinho convidou o outro doidinho pra fazer uma viagem juntos pra um super resort. Pra eles passarem 5 dias lá, super se divertindo. O que o Marcos, que é o cara certinho, não conta pros amigos, é que ele tá indo daquele resort porque ele tem uma entrevista com os executivos da empresa e a dona da rede de hotéis para fazer uma proposta para a construtora dele construir o hotel deles nos Estados Unidos. Então, assim, ele não tá preocupado com isso, que os amigos porra dele estão lá, porque a reunião é só na terça. E eles vão embora no domingo, ele vai ficar lá e de boa. Só que a reunião é adiantada, várias confusões acontecem e é muita palhaçada. Depois eu fui ver O Pretendente, também no Prime Video, que é um filme bem bonitinho, eles passaram nos anos 20, se eu não me engano. E tem a Aida, que é uma menina que cresceu no convento. A mãe dela morreu quando ela era pequena. Desde que a mãe dela morreu, o pai dela mandou ela pro colégio interno no convento. E ela tá lá. Só que ela já se formou no colégio, ela já ficou 1 ano a mais do que ela deveria. E o pai dela quer que ela continue lá. Mas se ela, por único dela continuar no convento, se tornando freira. E ela não quer se tornar freira. Ela tem um sonho de encontrar o amor dela, o amor verdadeiro, e se casar e constituir família. E aí acaba acontecendo um incidente lá no convento e ela é expulsa e vai pra casa do pai. Quando ela chega na casa do pai, ela entende que o pai não quer ela lá. Porque o pai, na verdade, é dono de um bordel. Então, se ela ficasse ali na casa dele, ela teria má fama e não conseguiria arrumar alguém pra se casar. Por isso que o pai preferia que ela ficasse no convento. Mas não tem como ela voltar mais pro convento. Ele quer arrumar um presente pra ela, mas ela não aceita. E aí ela descobre que o pai vai casar com uma amiga dela de infância, que tem a idade dela. E ela não aceita muito bem isso. Aí o pai fala, então você vai ter que ir embora da minha casa, você ir embora casando. E o pai faz um anúncio nos classificados de jornais oferecendo um dote para quem casar com ela.
E nisso aparece um rapaz que se oferece pra casar com ela e ela casa com ele. E eles fazem um acordo, ela e o rapaz. Ele precisa do dinheiro do dote e ela quer a liberdade dela. No vídeo dela ser livre, ela se casar e depois de um tempo ela se divorciar. Então eles fazem um acordo que eles vão casar, ele vai receber o dote e depois eles se divorciam e ela segue a vida dela. Mas o pai dela dá um prazo de pelo menos 1 ano. Eles não podem se separar antes de 1 ano, porque senão pegaria mal. E aí ela vai morar com esse marido dela e obviamente eles acabam se aproximando. Mas ele acha que ela não gosta dele, ela acha que ele não gosta dela. E toda essa história eu achei bem bonitinho. O filme ele é muito fofinho. Recomendo bastante. Por último, eu assisti A Queda, que é um filme que saiu há algum tempo. Que 2 amigas têm uma ideia de jirico. Elas são alpinistas, elas fazem alpinismo. E logo no começo do filme elas estão fazendo escalada com um rapaz, que é marido de uma delas. E acontece um acidente e esse rapaz falece. E se passou 1 ano, a esposa dele está deprimida ainda, muito mal com a morte dele. E a amiga dela foi viajar pelo mundo por aí. Essa amiga volta e faz uma proposta para ela, delas fazerem uma última escalada, em homenagem ao marido dela que morreu, até para jogar as cinzas dele lá do alto, numa torre de 600 metros que tem no meio do nada, lá não sei aonde. Ela fica meio receosa, mas acaba indo. Elas vão nessa ideia de jirico, subir na torre. O negócio todo enferrujado, elas vão subir, o negócio vai balançando. Não sei de onde tira a ideia que aquilo ia ser bom. Elas sobem, chegam no topo da torre, comemoram. Só que aí aconteceu um imprevisto e elas ficam presas no alto da torre, sem sinal de telefone, sem ninguém saber que elas estão lá em cima, sem conseguir chamar ninguém, num sol escaldante. E elas ficam presas no alto da torre. Eu achei um filmezinho bem ruim. O plot que tem eu achei bem capenga. Achei a ideia péssima de escalar uma torre alta sozinhas e sem equipamento quase. E sabe, é óbvio que o negócio vai dar ruim, mas enfim. Acho interessante que eles quiseram dar uma mensagem legalzinha no final do filme, mas eu achei o filme bem ruimzinho. Então, não posso deixar aqui a mensagem, senão eu vou dar um spoiler do final do filme, mas eu achei o filme bem ruimzinho. Quem quiser assistir é por sua conta e risco. É isso, foi tudo isso aí que eu assisti esse mês. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!